Então, bora lá, pessoal, com mais um vídeo do Medicina Todo Dia. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai analisar a fundo os fatos, laudos oficiais e dados médicos de uma perda super recente que chocou muita gente na internet. A do fisiculturista prodígio Gabriel Galley, de apenas 22 anos. Nossa ideia aqui não é julgar ninguém, tá? É tentar entender de forma bem objetiva e científica o que realmente aconteceu por trás das cortinas do esporte. Para isso, a gente vai passar por 6 pontos essenciais nessa análise. Vamos dar uma olhada na linha do tempo do Gabriel, entender a verdadeira causa médica do que houve com ele, discutir o absurdo dos protocolos extremos, falar sobre saúde mental e, claro, destrinchar o ecossistema inteiro que lucra com essas práticas. No fim, vamos ver o que os especialistas propõem para mudar esse cenário. Começando logo pelo primeiro ponto, a morte de Gabriel Galley, de prodígio à tragédia. É muito importante a gente entender como foi essa ascensão astronômica dele antes daquele fatídico fim de semana. Olha só como tudo foi rápido demais. O Gabriel começou a treinar lá em 2020, bem no meio da pandemia. Em 2023, ele competiu pela primeira vez sendo 100% natural e já conseguiu fechar patrocínios gigantescos. Só que no ano seguinte, em 2024, ele abriu o jogo e assumiu o uso de esteroides anabolizantes. A partir daí, o crescimento dele, tanto no tamanho do corpo quanto nos números das redes sociais, foi uma curva totalmente exponencial. Até que, infelizmente, em maio de 2026, dias antes de uma competição importantíssima para a carreira dele, ele foi encontrado sem vida. E aí entramos na parte 2, fatos médicos e esteroides. A gente precisa urgente desmascarar a tempestade de desinformação que rolou solta nas redes logo que a notícia saiu. Segundo o atestado de óbito, a causa foi morte súbita por cardiomiopatia hipertrófica. E para entender bem isso, pensa assim: o coração é um músculo, certo? Da mesma forma que os anabolizantes fazem o bíceps e o peitoral crescerem de um jeito absurdo, eles fazem exatamente o mesmo com o músculo cardíaco. A parede do coração engrossa e fica super rígida, perdendo a capacidade de relaxar e bombear o sangue direito. É como se o coração virasse uma panela de pressão prestes a ceder, o que abre um caminho direto para arritmias fatais. Logo nas primeiras horas, a internet começou a espalhar rumores cravando que a culpa seria exclusivamente do abuso de insulina ou de uma crise de hipoglicemia. Mas o relatório oficial não diz isso. A realidade médica aponta para o espessamento do coração, agravado pelo uso brutal de esteroides. Sabe, pode até ter rolado uma hipoglicemia no quadro geral, mas o fato é que um coração saudável até conseguiria segurar a onda, agora um coração duro e hipertrofiado não aguenta de jeito nenhum. E os dados científicos apoiam totalmente isso. Estudos de longo prazo revelam que o uso de esteroides anabolizantes aumenta o risco de morte cardiovascular em quase 3 vezes, ou 2,8 vezes, num período de 11 anos. Sem contar que o sangue fica muito mais grosso e o colesterol vira uma bagunça, exigindo um esforço gigante do corpo. Esse papo de uso inofensivo em doses gigantescas simplesmente não existe na medicina real. O que nos leva ao tópico 3, o perigo dos protocolos extremos. Porque o uso das substâncias, na verdade, é só o começo dessa normalização do absurdo. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora, preste atenção nesse número bizarro: 75 gramas. Essa foi a quantidade de sódio que um treinador sem licença nenhuma mandou um atleta consumir no espaço de apenas 3 dias. Para vocês terem uma noção real do que isso significa, é 12 vezes o limite máximo de sal que a Organização Mundial da Saúde recomenda para uma pessoa num dia. É surreal como empurram a biologia humana para o precipício em nome de um troféu. Colocar um protocolo desses na rotina de alguém que já está com a pressão nas alturas por causa dos esteroides é literalmente brincar de roleta russa com o coração. O corpo entra num desequilíbrio eletrolítico fatal, com risco altíssimo de sobrecarga aguda e insuficiência cardíaca imediata. É uma aposta com a própria vida só para conseguir subir no palco um pouco mais desidratado e com a pele mais fina. Tópico 4. Vigorexia e saúde mental. A grande pergunta é por que alguém tão jovem aceita correr todo esse risco de peito aberto? A resposta, o verdadeiro catalisador disso, está na mente. A vigorexia, também conhecida como dismorfia muscular, é um transtorno mental terrível, bem parecido com a anorexia, só que ao contrário. A pessoa pode ser o cara mais gigante e forte de toda a academia, mas quando se olha no espelho, ela ainda se enxerga pequena e fraca. As estimativas indicam que até 54% dos competidores acabam preenchendo os critérios para essa condição, e isso é ainda mais forte entre os jovens que abusam de hormônios.
E olha que coisa assustadora, o próprio Gabriel chegou a falar exatamente essa frase em uma transmissão: "Não me importo de viver 10 anos a menos para ter uma vida incrível." Neurologicamente falando, a parte do nosso cérebro responsável por medir consequências a longo prazo, o córtex pré-frontal, só termina de se formar lá para os 25 anos. É de cortar o coração pensar que o futuro desses rapazes está sendo hipotecado por escolhas que uma mente ainda em desenvolvimento não consegue processar direito. Tópico 5. O ecossistema do fisiculturismo. Quem é que verdadeiramente financia e aplaude todos esses excessos? A gente tem que se perguntar quem são os reais culpados quando um menino com tanto talento é engolido por um ambiente tão tóxico. Porque quando os likes bombam e o shape tá maravilhoso, tá todo mundo comemorando. Mas na hora que a tragédia acontece, a culpa é magicamente varrida para debaixo do tapete, enquanto a indústria já tá de olho no próximo talento. Nossas fontes destrincham isso em 4 grupos principais. Primeiro, os famosos treinadores de WhatsApp, que não têm licença nenhuma e simplesmente somem quando a coisa aperta. Segundo, as grandes marcas de suplementos, que surfam na onda das transformações extremas, lucrando fortunas sem exigir um exame de sangue sequer do atleta. Terceiro, influenciadores e podcasts, que usam o abuso químico como entretenimento e piada. E por último, os médicos cúmplices, que prescrevem doses absurdas e dão uma falsa ilusão de segurança de que está tudo sob controle. Aliás, se você sempre ouve aquele argumento de mas fazendo com acompanhamento médico é super tranquilo, presta atenção nessa estatística. Um estudo enorme da Universidade de Pádua acompanhou fisiculturistas profissionais e descobriu que a expectativa de vida média de quem está no topo do esporte, com os melhores médicos à disposição, é de apenas 45 anos. O tal do acompanhamento não zera o perigo, ele só passa um pano para o abuso. O que nos traz para o nosso último ponto, o tópico 6, caminhos para a mudança. O que é preciso fazer agora mesmo para prevenir a próxima tragédia? Os especialistas são bem claros sobre as medidas práticas urgentes. Primeiro, é preciso combater de frente a venda paralela de anabolizantes que ganha força na voz dos influenciadores. Depois, punir e banir esses coaches de internet que brincam de médicos receitando hormônios. As marcas gigantes precisam ser responsabilizadas pela saúde de quem veste a camisa delas. E, finalmente, focar de verdade na triagem psicológica desses jovens para detectar a dismorfia corporal logo no início. Tem uma frase retirada dos documentos que a gente estudou que resume a situação perfeitamente. O esporte não precisa acabar. A idolatria aos esteroides, sim. E exatamente isso. Musculação, disciplina e superação são ferramentas fantásticas para a vida humana. O que não dá para aceitar é a glorificação de arriscar a vida antes dos 30 anos só para bombar nas redes sociais. Fica essa grande reflexão para todos nós. Até quando a sociedade vai continuar recompensando transformações bizarras e não naturais com likes e engajamento? Ou será que a indústria vai ser finalmente forçada a colocar a vida desses jovens atletas em primeiro lugar? Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima curiosidade sobre saúde e medicina. E se você faz parte daquela minoria especial que chegou até o final, deixe um comentário e assista mais um vídeo com a gente.